Sobre esse comentário aqui que foi feito no TikTok, Barry Ferry comentou: tem algum problema fazer os traços na ordem que quiser? Sempre procuro ver a ordem certa, mas às vezes tô na pressa e faço como dá. Então, aqui, gente, no caso, eu respondi a esse comentário, mas eu trouxe aqui para poder compartilhar com vocês essa questão da ordem de traço. A ordem de traço é importante, a ordem de traço não é importante, e por que seria importante fazer as coisas na ordem correta do traçado do kanji? Isso é uma coisa que não é só para o hiragana e para o katakana, também é para o kanji. Quando vocês aprendem hiragana e katakana, eu acredito que vocês sabem que tem uma ordem de traço a ser seguida, né? E isso funciona com o kanji também. E a minha explicação para a questão da ordem de traço tem dois pontos importantes a respeito da questão da ordem de traço que me faz dizer para vocês que sim, a ordem de traço é importante. Uma dessas coisas é que os kanjis, eles têm dois tipos de, digamos assim, forma que eles podem ter. A forma de escrita de computador, que é o que a gente é mais acostumado, né, quando a gente vê as coisas no computador, e a outra forma é a forma cursiva. Seria como a gente chamaria a nossa letra de mão, né? Caligrafia de mão. E a caligrafia de mão, ela pode fazer com que o kanji tome uma forma diferente do que as pessoas normalmente estão acostumadas a ver, né? E isso, com a ordem de traço ainda em cima, se você não respeitar a ordem de traço na forma, quando você for escrever, se você não respeitar a ordem de traço, você simplesmente vai ter um problema que é o kanji ficar muito diferente do que ele deveria ficar. Porque a ordem de traço na caligrafia, ela modifica um pouco o formato do kanji. Então, se você fizer a sua caligrafia, a sua escrita de kanji com a ordem de traço diferente do que ela deve ter, o kanji vai ter uma outra forma. Digamos assim, um exemplo, ele deveria ser oval e aí ele vai ficar redondo. É um exemplo sobre formas, né? Mas se você fizer dessa forma, a ordem de traço incorreta, às vezes uma coisa que você quer escrever um kanji, você pode acabar escrevendo outra coisa sem querer. Então, isso é uma coisa que implica nessa questão da ordem de traço ser importante. A outra coisa se vocês estudam japonês há um certo tempo, pelo menos já começaram a estudar há alguns meses, vocês devem ter percebido que tem kanji que repete os pedacinhos. Os kanjis repetem os pedacinhos. Como eles repetem os pedacinhos, gente, quando você aprende um kanji corretamente, você aprende outros kanjis corretamente também, tá? Você aprende outros kanjis corretamente, não é apenas um kanji, você aprende vários ao mesmo tempo. Por exemplo, aquele radical de boca, né, de kuti, que ele tem 3 traços, 1, 2, 3. Não é 4, apesar dele ser um quadrado, não é 1, 2, 3, 4, não, é 1, 2, 3. Isso faz com que ele tenha um formato meio arredondado nessa ponta de cá, que se você fizer na ordem de traço errada, não vai ter esse formato, vai ter outro formato, né? E esse pedacinho se repete em muitos kanjis, certo? Então, se você fizer errado essa ordem de traço, dessa coisinha, desse kanjizinho tão básico, você vai errar uma porrada de outros kanjis no futuro. É um fato isso. Então, por isso a ordem de traço é importante, tá? Por isso a ordem de traço é importante. Quando vocês aprenderem a escrever o kanji, quando vocês aprenderem um novo kanji, não deixem de aprender a ordem de traço correta, tá? A ordem de traço correta vai facilitar vocês de escreverem uma letra que é fácil de se compreender e de aprender ainda, quando você estuda um kanji, aprende vários.
Você está aprendendo um kanji, outro kanji, quando você perceber, você vai ver um outro kanji que é feito da junção desses dois kanjis. Então, aprenda uma ordem de traço correta. Não tem por que vocês escreverem na pressa incorretamente. Se vocês não sabem como escreve aquele kanji, não lembram como é que é a ordem desse mesmo, dá uma olhadinha, dá uma pesquisada. Não vai levar nem um minuto se vocês tiverem um dicionário dentro do celular de vocês. Hoje todo mundo tem celular. Todo mundo que está vendo essa live aqui, acredito que tenha celular. E tem condições de baixar um aplicativo. Especialmente dicionários, tem tantos dicionários gratuitos aí que mostram a ordem de traço. Eu posso falar do site disho.org que mostra a ordem de traço também, ok?